Vereador criciumense quer debater situação de animais de rua da cidade. Ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de defesa de Michel Temer para anular o indiciamento do presidente no inquérito dos portos. Está chegando a hora. Exame Nacional do Ensino Médio será realizado no início de novembro. Siderópolis recebe certificação de inserção do mapa do turismo. Erro no sistema fez com que os relógios de computadores e telefones celulares fossem adiantados em 1 hora, antecipando o horário de verão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 25 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O vereador Daniel Cipriano colocou em pauta na Câmara de Vereadores a situação dos animais de rua de Criciúma. A intenção é criar um projeto sobre o tema. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. 2 projetos que tratam da situação dos animais em Criciúma tramitam na Câmara de Vereadores. Os 2 textos de autoria do vereador Daniel Cipriano, do PSDB. O primeiro projeto é o Cão Comunitário, que diz respeito aos animais de rua da cidade. Se o projeto Cão Comunitário for aprovado, ele vai legalizar e organizar a comunidade de cães abandonados na nossa cidade. Vou citar um exemplo para que as pessoas possam entender exatamente. Nós temos ali na Praça do Congresso uma média de 15, 20 cachorros. Desses quase 20 cachorros, pelo menos 12 têm donos, entre aspas, que são cuidadores. São pessoas que moram nos prédios da redondeza, são comerciantes que trabalham ali. Eles diariamente tratam desses cachorros, dão ração, dão água, mantêm o local limpo. Só que os cachorros eles não saem dali, né? Eles já tomaram aquele como seu ambiente, como seu lar. O que o projeto vai fazer? Ele vai legalizar essas pessoas e condicionar essas pessoas como cuidadores desses animais. Então essas pessoas passam também a ter uma responsabilidade maior sobre esses animais que estão soltos na rua, continuando dando água, dando comida, só que aí com uma responsabilidade um pouco maior. Se aprovada, a lei deve amparar também o cuidador do cão, garantindo registro, vacinação, esterilização e microchipagem do animal. Para isso, o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, precisa estar em pleno funcionamento. O Centro de Zoonoses deve estar funcionando para que o projeto Cão Comunitário dê certo. Porque, por exemplo, você tem um cãozinho abandonado na rua que você trata. Você continua tratando, mas esse cachorro, principalmente se ele for fêmea, ela vai entrar no cio. E além daqueles 20 cachorros que já tem ali, vai aglomerar mais 20. Porque eles vêm pelo cheiro do cio, né? Eles vêm pelo cheiro da cachorra. E alguns acabam se instalando ali. Então você acaba de 20 cachorros, aumentando pelo menos para 24, 25 cães. Complica um pouco. O Centro de Zoonoses vai dar prioridade a essas pessoas que estarão devidamente cadastradas. Esses animais serão microchipados, ou seja, terão ali a informação de 1, 2 ou 3 donos, como assim podemos chamar, ou cuidadores. E a partir do momento que a gente tem essa lei funcionando e o Centro de Zoonoses, eles terão prioridade na castração. Aí a gente pode vislumbrar aí a longo prazo uma diminuição na população animal, pelo menos daquela região, pelo menos da nossa cidade, onde vai vigorar essa lei. O funcionamento do CCZ também foi discutido na Câmara nesta semana, quando o projeto foi colocado em pauta. Segundo o parlamentar, há uma garantia da Prefeitura sobre o pleno funcionamento do espaço para o próximo ano. A informação que a gente tem é que o Centro de Zoonoses realiza 600 castrações ano, dá uma média de 50 castrações por mês. Não sabemos se essa informação ela procede, é a informação que nos é passada. Eu conversei com a Anne Kesselin, da presidente da FANCRI, e ela garantiu que já no mês de janeiro será aberta uma licitação onde uma empresa ou uma OS, enfim, vai passar a administrar o Centro de Zoonoses. Com isso, o número de castrações passa de 600 ano para
3.600. Então, aliás, 3.000 castrações, o que dá uma média de 250 castrações mês. E aí sim, o cão comunitário passa a funcionar na sua totalidade e a gente aí pode também, porque o centro de zoonose ele é obrigado a atender pessoas do Bolsa Família, por exemplo. Essas pessoas também têm prioridade nos seus animais, né? Aí sim, a gente pode dizer que os projetos animal da cidade vão poder funcionar porque o CCZ, o Centro de Zoonoses, também está funcionando. Outro projeto de autoria de Daniel Cipriano e que também tramita na Câmara de Vereadores trata da comercialização de animais domésticos na cidade. Nós não queremos, por hora, proibir a venda de animais, mas sim regularizar esta venda de animais. E aí a gente está falando praticamente de animais de pedigree, né? Animais de raça. Queremos não só organizar a população dos animais de rua, mas também os animais de raça. E isso vai ser feito de que forma? Organizando a parte de exibição, e também algumas leis, alguns artigos na lei que falam sobre a venda. Por exemplo, o animal tem que ser vendido castrado. O animal não pode ser vendido antes de 2 meses de idade. Isso para respeitar um ciclo de cio da fêmea que dá à luz àqueles animais. Os 2 projetos, conforme o vereador, podem mudar a longo prazo a realidade da cidade em relação ao número de animais de rua. Os 2 projetos, a partir do momento que ele é votado e sancionado pelo prefeito, ele tem 30 dias para começar a funcionar. Então nós estamos no mês de outubro, pensamos aí que esse projeto seja aprovado na próxima terça-feira, passa o mês de novembro, depois há um recesso, lá pelo mês de janeiro começa a trabalhar a questão do centro de zoonoses, acredito que a partir de fevereiro, aí já é uma perspectiva minha, né? Tudo já esteja funcionando. E tudo estando funcionando, aí a coisa vai começar a andar. Repito, a um longo prazo, porque é muitos animais na rua, a gente possa aí vislumbrar aí uma diminuição da comunidade canina ou de animais de rua aqui da nossa cidade. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de Michel Temer para anular o indiciamento do presidente no famoso inquérito dos portos. Confira na reportagem da jornalista Renata Rocha. Em seu despacho, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do caso no STF, sustenta que é prerrogativa da Polícia Federal apresentar indiciamento de inquéritos que estão em tramitação na Corte, mesmo de autoridades com foro privilegiado. A decisão do ministro foi motivada pelo pedido de anulação feito pela defesa do presidente. Segundo Barroso, indiciamento é um ato previsto em lei para qualquer pessoa, não podendo haver privilégios. Em manifestação enviada ao ministro, os advogados do presidente alegam que, devido ao foro por prerrogativa de função garantido ao presidente da República, a PF não teria competência para indiciar Temer. Na mesma petição, a defesa afirmou que Temer não praticou os fatos que lhe foram atribuídos no relatório da PF. Os advogados sustentam ainda que a jurisprudência do Supremo é pacífica sobre a incompatibilidade da PF indiciar quem não tem foro perante ao Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, Barroso também rechaça este argumento da defesa, alegando que o tema jamais foi objeto de deliberação pela Corte. Isso porque o plenário do Supremo já decidiu que é nulo o indiciamento de autoridade com prerrogativa de foro quando a investigação não tinha sido previamente autorizada pelo STF. No último dia 16, a PF apresentou ao Supremo o relatório final do inquérito dos portos e pediu o indiciamento de Temer pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A acusação é que o presidente e mais 10 pessoas integravam um suposto esquema que apura um possível favorecimento ao grupo Rodrimar na edição de um decreto sobre o setor portuário de Santos. Em outros pontos, a Polícia Federal afirma ter identificado repasses de 5,6 milhões de reais para Temer entre 2000 e 2014, além de repasses de 17 milhões em propina ao MDB. A corporação também pediu o bloqueio de bens de todos os indiciados, incluindo Temer, e a prisão preventiva de 4 deles: Coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, e sua esposa, a arquiteta Maria Rita Fratesi, além de um sócio e do contador do coronel. No caso do inquérito dos portos, a apuração teve desde o início a supervisão da Suprema Corte. O ministro Luiz Roberto Barroso reiterou que a investigação de Temer foi
integralmente supervisionada e todas as provas, incluindo a quebra de sigilos bancário e fiscal e o interrogatório do presidente, foram colhidas mediante a autorização e controle judicial do Supremo Tribunal Federal. O ministro ressaltou que cabe ao delegado de polícia fazer o indiciamento, ao Ministério Público apresentar a denúncia e ao Poder Judiciário dar a sentença. Na semana passada, o ministro enviou o relatório da PF sobre Temer para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que terá até semana que vem para decidir se denuncia ou não Michel Temer. Em setembro, Raquel Dodge pediu ao STF a suspensão de um outro inquérito, o que investiga o presidente Michel Temer por supostos repasses da Odebrecht ao MDB. A Polícia Federal viu indícios de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro por parte do presidente. Mas a PGR entendeu que se deve aplicar imunidade temporária a Michel Temer, porque a Constituição impede que um presidente responda por fatos anteriores ao mandato. Se o Supremo acolher o pedido de suspensão, o inquérito vai ser retomado quando Temer deixar a presidência. Com isso, nessa investigação, a procuradora Raquel Dodge não vai denunciar Temer enquanto ele for presidente. Michel Temer sempre negou o envolvimento nos supostos repasses. A seguir, Siderópolis recebe certificação de inserção do mapa do turismo. Atenção estudantes, o Enem está chegando. As provas vão acontecer em 2 domingos, dias 4 e 11 de novembro. Esse ano o exame completa 20 anos. Nesse período, a prova se consolidou como o principal método de seleção para mais de 500 universidades públicas e privadas do país. Hora do intervalo. E os amigos Vinícius e Gabriel aproveitam o tempo livre para estudar ainda mais. E essa tem sido a rotina de milhares de jovens brasileiros que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os dois querem cursar medicina e têm estudado mais de 10 horas por dia. Fico estudando 15 horas mais ou menos, por aí também por dia. Eu só nos intervalos, geralmente eu saio para beber água, mas como acabou de ter aula de matemática, eu resolvi ficar aqui para fazer exercício. 15 horas por dia estudando. Sobra tempo para fazer outras coisas, por exemplo, para ter lazer? Eu durmo às 10, por exemplo. Das 9 às 10 eu procuro dar uma descansada. As provas vão acontecer em 2 domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Esse ano o Enem completa 20 anos e nesse período se consolidou como o principal método de seleção para mais de 500 universidades públicas e particulares do país. Em 2018 são mais de 5 milhões e 500 mil inscritos. O número é o menor desde 2011 e representa uma queda de 18% em relação ao ano passado. Mesmo assim, os especialistas ressaltam a importância do exame. E ao longo desses 20 anos, eu acho que ele se consolidou como sendo uma prova que é nacionalmente conhecido e todo mundo que quer uma vaga na universidade vai prestar. E nesse aniversário de 2 décadas do Enem, quem vai ganhar o presente são os alunos. O segundo dia de provas terá mais tempo, serão 30 minutos a mais para eles resolverem as questões de matemática e suas habilidades em ciências da natureza. Os especialistas acreditam que esse tempo a mais pode sim fazer diferença. É um tempo demasiadamente colaborador. Então veio ajudar muito. Toda a população que prestou Enem até hoje sempre pediu essa meia hora a mais. No primeiro dia de prova serão aplicados testes de linguagens, códigos, ciências humanas e redação. A redação, aliás, valerá metade de toda a pontuação. Por isso deve ter atenção especial dos alunos.
É uma redação que cobra bastante norma culta, é uma redação que pede referências externas, então é importante que ele traga alguma coisa de história, de literatura, de sociologia, de filosofia, para compor a argumentação, que divida essa redação em introdução, desenvolvimento e conclusão, então tem uma organização textual interessante, que ele consiga argumentar, ou seja, que ele consiga desenvolver para o leitor dele por que aquilo que ele encontrou na prova é realmente um problema. O Enem é uma prova moral, então ele sempre vai pedir a solução desse problema. E por mais que eles estudem, nunca parece o suficiente. Mariana preparou uma pilha de livros e apostilas para revisar. E diz que apesar de todo o esforço, ainda está insegura. Está vendo essa pilha enorme aqui na nossa frente? O que significa essa pilha aqui de livros, cadernos, enfim? O que tem aqui? Tarefa atrasada e acumulada. Tudo isso? E muito mais, na verdade, que a gente só vai aliviando no decorrer da semana e sempre tem mais. O que eu acho que ele precisa ter um controle muito bom, como eu converso com vários que vêm me procurar, é o controle emocional. Eles sabem, né, eles têm condições de se superarem e, às vezes, esse desequilíbrio, esse nervosismo podem tirá-los, né, de uma prova muito bem sucedida. Então eu sugiro que eles mantenham a calma, que eles tenham tranquilidade, que eles acreditem que fizeram muito bem feito tudo que eles visaram fazer até aqui. E depois de estudar tanto, a última lição é manter a calma. Siderópolis recebeu o certificado de inserção no mapa do turismo. A medida poderá impulsionar este setor no município e, por consequência, a economia local. Mais uma conquista para Siderópolis foi consolidada nos últimos dias. O município recebeu do Ministério do Turismo o certificado que integra a cidade no mapa do turismo brasileiro. A gente fez em 2017, né, um trabalho aí junto com a instância de governança e a gente cadastrou o município através dos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo dentro da Encantos do Sul. E com isso a gente aderiu ao sistema, né, ali ao mapa, e a gente teve alguns critérios que o município adotou, né, junto ao Ministério do Turismo. E já em 2017 a gente teve a resposta positiva, a gente já teve também a classificação, né, ficamos classificação D dentro do Ministério, e isso nos deixou felizes na época, né. Agora, em 2018, o Ministério, então, emitiu o certificado, né? O certificado é a garantia de que a gente está dentro do mapa, né? Conforme o diretor de turismo do município, a certificação é uma maneira de comprovar que o município está inserido no mapa e faz parte do rol de 3.285 destinos brasileiros que trabalham o turismo como política de desenvolvimento econômico e geração de empregos e renda. E estar no mapa pode ajudar a agilizar projetos voltados à área. A gente fez agora aí um cadastro no Prodetur Mais Turismo, né? De algumas ações, que foi um planejamento estratégico do município, né? E a gente espera aí uma resposta positiva para começar um trabalho, né, nessa frente também. Dentro do mapa, a gente vai seguindo os critérios que o Ministério exige, né? Então, agora, o próximo passo seria esse. Claro que, fora o Prodetur Mais Turismo, a gente tem outros projetos, outras ações dentro do Ministério que podem abrir editais, né? E a gente, estando no mapa, tem essa prioridade de estar cadastrando projetos, né? Entre os destaques do turismo de Siderópolis está a barragem do Rio São Bento, que atrai milhares de visitantes todo ano. Mas não é só isso, o forte do município é outro. O forte mesmo hoje do município é a gastronomia, né? A gente tem vários restaurantes, tanto em torno da barragem do Rio São Bento, como aqui dentro do centro da cidade, pizzarias, sorveterias e tal, tudo muito boas, né? Isso vai desde do centro até no Fiorita, pega a região do Grande Jordão aqui, né? A linha do Jordão, tem mais 2 restaurantes aqui também, e em torno da barragem a gente tem 4 restaurantes, entendeu? Então é um fluxo de visitante muito forte, assim, todos os finais de semana, né? Agora, com a inserção no mapa do turismo brasileiro, a Diretoria de Turismo de Siderópolis deve trabalhar para desenvolver esses e outros potenciais do município. A visão, né, de como gestor, né, pensar em turismo e não
estar dentro do Ministério do Turismo, eu acho que o município já sai perdendo, né? Atrativos a gente tem muitos, atrativos naturais, cachoeiras, trilhas centenárias, como a Trilha dos Tropeiros. Então, a gente pode explorar o turismo de aventura, o turismo de natureza, o turismo gastronômico, o turismo rural, que também ele está muito forte dentro do nosso município, né? O artesanato, cachaça, tem muita produção colonial também dentro do nosso município que é forte. A seguir, erro no sistema fez com que relógios de computadores e celulares fossem adiantados em 1 hora, antecipando o horário de verão. Um erro no sistema fez com que os relógios de computadores e telefones celulares fossem adiantados em 1 hora, antecipando o horário de verão, que só começa em novembro. O expediente começou mais cedo para o Damião. Acostumado a acordar com o despertador do celular, ele nem desconfiou que tinha algo errado. Eu percebi por causa que o alarme tocou, né? Aí eu acordei, quando eu acordei na pressa, tomei um banho, vim para trabalhar. Quando eu vi, eu olhei no celular e o horário estava adiantado. Aí cheguei para bater o ponto, estava adiantado em 1 hora. E não foi só o Damião que caiu no erro da operadora. Nas redes sociais, muita gente reclamou que teve o mesmo problema. Uma programação do sistema faz com que anualmente os relógios de computadores e telefones celulares sejam ajustados automaticamente para o horário de verão, sem que o usuário precise adiantar ou atrasar 1 hora. O transtorno aconteceu porque houve uma falha no sistema que já estava programado para mudar os relógios agora em outubro. Muitos fabricantes ou administradores de sistema responsáveis aí não, vamos dizer, se atentaram para a necessidade de atualizar esse arquivo, essa tabelinha com as regras novas de entrada e saída do horário de verão. O problema é que o início do horário de verão foi alterado esse ano e só vai começar a valer em novembro. Antônia, da Associação NIC.br, que coordena as iniciativas de internet no país, ele explica que é muito grave esse tipo de erro nos relógios. Isso pode ocasionar muitos problemas, desde a falta de entendimento de incidentes, de problemas técnicos, até informações prestadas de forma errada em investigações criminais ou de outro tipo. No dia 4 de novembro, moradores de 10 estados da regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal, deverão adiantar os relógios em 1 hora. E vai cair bem no primeiro fim de semana do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, candidatos, fiquem atentos, principalmente aqueles que já são os famosos atrasadinhos. E hoje no Primavera Saúde vamos abordar um tema importantíssimo: gastrite e úlcera. Sabe aquela dor no estômago persistente? Ela pode ser um problema de saúde mais grave que precisa de tratamento, como úlcera ou gastrite. O assunto é tema de um bate-papo com o médico especialista em saúde digestiva, Dr. Rafael Osterman. A gastrite, na verdade, ela é um processo inflamatório que ocorre na mucosa do estômago. E, por definição, muito superficial. Acomete geralmente só a camada mais interna, que é a mucosa. Esse processo inflamatório ele tem uma intensidade, Débora, muito variável. Tá? Ele pode ser uma gastrite leve e pode ser uma gastrite bastante intensa. E pode ser também muito extensa, às vezes bem localizada no estômago, numa determinada porção, e às vezes mais extensa, ocupando praticamente todo o estômago. Diferentemente das úlceras, por exemplo, né, das úlceras gástricas, onde tu tem uma lesão intensamente inflamatória, bem localizada no estômago e mais profunda,
que compromete não só a mucosa, mas compromete camadas mais profundas, chegando às vezes a acometer a muscular do estômago, que é uma camada mais profunda. Então, essa por si só já é a diferença básica, né? Então, a gastrite é um processo inflamatório mais superficial e a úlcera é um processo inflamatório mais localizado, mas mais profundo e mais intenso. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a programação da TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, eu sou o Dr. Rafael Osterman, sou cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista. Estamos aqui para conversar com vocês sobre as diferenças entre gastrite e úlcera. Fiquem ligados. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.